Olá, galera! Prontos pra gente continuar nossa viagem pela história? Vem comigo que eu vou mostrar sobre o que a gente vai falar hoje. Muito bem, descobrimento do Brasil. E acho que vocês perceberam que no título tá com aspas. Até o final desse vídeo vocês vão entender por que essas aspas em descobrimento e talvez a gente ache alguns outros termos aí para substituí-lo, tá bom? Vamos começar então. Muito bem, nós vamos começar falando dos indígenas. Os indígenas que aqui já viviam quando Pedro Álvares Cabral e as suas caravelas por aqui aportaram, tá? Então, aí já começa, né? Existia alguém aqui, alguém já conhecia essa terra. A gente só descobre aquilo que não é conhecido, né? Então alguém já tinha tirado esta coberta aí. Aí é o primeiro ponto para a gente colocar esse descobrimento entre aspas. Um outro ponto é que o Brasil vai começar ali pela região de Porto Seguro, né? É ali que vão aportar as caravelas. A gente tem essa ideia de que São Vicente é o início do Brasil, principalmente a gente que mora aqui próximo. Isso é um erro. Quando a gente estudar as capitanias hereditárias, vocês vão entender isso melhor, tá? Seria a primeira vila que foi inaugurada, mas na verdade eles vão aportar em Porto Seguro. Ali chegando por acharem que estão no caminho da Índia, né? Dentro da Índia, e vão caminhar até chegar ao ponto de referência que eles buscavam, eles vão chamar todos que aqui encontrarem de índios. Por isso que a gente tem os nomes indígenas. E isso também vai nos dar uma, como é que eu posso dizer, uma sensação de que índio é tudo igual, né? Índio é índio. E não é assim, a gente tem várias tribos, várias etnias, então eu deixei algumas aqui, como por exemplo, como exemplos para vocês, né? Os Gês, os Tupis, os Guaranis, os Pampeanos, e podia falar de outras, né? Tupis Guaranis, Tupinambás, enfim, eram várias etnias com linguagem própria, né? Então muitas não falavam, não entendiam a língua das outras, com costumes próprios, tá? Em sua grande maioria eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, alguns caçadores e coletores, ou seja, ainda permaneciam com técnicas rudimentares, vamos colocar assim, né, pela visão do homem europeu, herdadas da pré-história e assim continuavam. E outros já eram agricultores, já produziam ali, não eram mais nômades, né? Eram sedentários. E povos que estão aqui desde a pré-história. Então, no primeiro ano do ensino médio, a gente estuda a pré-história brasileira e a gente vê que muitos daqueles permaneceram, né? Outros sucumbiram, sumiram, uma etnia se apropriou da outra, né? Do espaço da outra, mas muitos permanecem desde a pré-história, tá bom? Então, tirar da cabeça de vocês que índio é uma coisa só. Então, aqui estando os europeus, eles foram aculturados, eles perderam muito dos resquícios de suas culturas, eles foram escravizados, tá? E lembrando que na cultura do índio ele não entendia o porquê que ele tinha que trabalhar para explorar, para tirar minerais ou para tirar, para cortar tanta árvore. Isso não se come, né? Isso não é objeto de necessidade para sobrevivência. Por que, que eles querem tanto essas coisas? E o meu trabalho eu planto, espero vingar aquela plantação, colho, armazeno para comer, até que novamente, né, esteja pronto para eu colher novamente. Planto novamente, espero colher novamente. Então eu não preciso trabalhar o tempo inteiro. Eu tenho que sobreviver, tá bom. E a gente também ficou por muito tempo na minha época de estudo, que a gente tinha, que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil e trouxe para cá uma evolução para os povos que aqui viviam, se tinha que o índio era preguiçoso. Não é que ele era preguiçoso, ele não entendia o mundo do trabalho como o homem europeu entendia. Tá bom? Vamos prosseguir. Pois aqui de novo para vocês verem os índiozinhos bonitinhos, porque eu estava na frente deles e vocês não conseguiram ver. Então agora nós vamos conhecer o contexto histórico em que se deu essa
esse descobrimento, né? Essa conquista desse novo território aqui. Então, primeiro a gente fala do Renascimento. Importante aqui a gente falar do Renascimento, que quando vocês têm aulas sobre Renascimento, eu gosto de citar que ele é uma apropriação de uma cultura clássica greco-romana da história, tá? E aí a gente vai ter os Lusíadas, que é Camões recorrendo a Homero e aquelas batalhas épicas, como foi a Batalha de Troia, por exemplo. Então ele vai narrar essa conquista portuguesa, a expansão marítima portuguesa, como algo épico, como algo aventureiro, heróico, tá? E esse é o contexto que a gente tem desse traço renascentista, tá bom? Vamos ver qual é o outro tópico aqui. Reforma religiosa. A gente ainda vai fazer uma aula sobre reforma religiosa, mas o que é importante para vocês entenderem aqui nesse ponto do descobrimento. Em dado momento, a igreja vai ser muito criticada e vai perder seu poder e as pessoas que acreditavam nela, que a seguiam, que passam a seguir novas doutrinas que vão condenar as indulgências, né, que são perdões vendidos pela igreja. Não se preocupe, porque a gente vai estudar tudo isso em Reforma Protestante, Reforma e Contra-Reforma. Que vão condenar a igreja por isso, que vão condenar até esse teocentrismo, essa coisa da igreja pautar muito a política. E ao perder fiéis, achei a palavra, ao perder fiéis, a igreja precisa buscar novos fiéis, então ela precisa retomar o seu poder. E as missões, né, os missionários da Igreja Católica, no caso aqui nosso do Brasil, os jesuítas, eles virão com a missão de catequizar, de formar novos fiéis, e esse processo de aculturação vai ser muito forte em cima dos indígenas, tá? E ainda a igreja com muito poder de intelectual, né? Então as cartas que recebem, os relatos feitos daqui, ainda feito em boa parte pela igreja, também pela igreja, tá? Depois a gente vai ter aqui os estados nacionais modernos, ou absolutismo, que é a influência da burguesia na política e o poder de mando da igreja na política, tá? O mercantilismo, que é uma consequência desse novo Estado, através do pacto colonial, que nós já conversamos sobre, né, a importância desse poder que o dono daquela colônia, vamos colocar assim, né, a metrópole em cima da colônia, pautar toda a economia dessa colônia. Você só vende para mim e você só compra de mim, tá? Isso é muito importante para o mercantilismo, para o comércio que está começando a despontar. O mercantilismo, ele é o primeiro passo do capitalismo que a gente vive, né? Então, a importância do dinheiro vir através do comércio, das negociações, uma economia forte na metrópole e quase inexistente com relação à colônia, tá? Depois, a expansão marítima. Expansão marítima é muito importante porque ela é uma manifestação do mercantilismo e do absolutismo, tá? Então, a metrópole, ela é como se fosse uma empresa, tá? Então, vejam Portugal, a nossa metrópole, como uma empresa. E Cabral foi um funcionário dessa empresa destinado a achar novos territórios a serem explorados, novas mercadorias, novas formas de manter o superávit da balança. Quem não viu a aula de expansão marítima, eu vou deixar um card aqui para vocês. É muito importante vocês assistirem para entender como é que isso funciona, tá? Para entender como que a gente chegou até aqui, como Portugal chegou até nós, tá bom? Próximo. Uma monarquia precoce que Portugal teve, tá? E uma geografia favorável. Tudo isso se refere ao pioneirismo lusitano, que é o ponto importante da aula de expansão marítima, que eu deixei aqui no card para vocês depois constarem. Então, a gente tem uma expansão marítima impulsionada por uma monarquia que surgiu muito cedo em Portugal, tá? Também, se vocês não viram formação das monarquias ibéricas, vou deixar o card para vocês assistirem. São duas aulas que são importantes para a gente desembocar aqui no descobrimento. E essa monarquia, Portugal foi o primeiro estado a se formar, né? Isso deu mais gás para o mercantilismo. E o outro ponto que nós
vimos ali uma geografia favorável. Portugal tinha o Oceano Atlântico ali aberto para ele e por isso o seu pioneirismo na expansão marítima. Vamos continuar. Além desses dois pontos, Portugal também tinha a tradição pesqueira e de navegação herdada, tá? Né, de outros povos que foram se formando e acabaram chegando ali em Portugal. E uma herança cultural islâmica. Vejam, Portugal ficou durante muito tempo sob ocupação islâmica, foram 10 séculos. Nesses 10 séculos, eles aprenderam matemática, eles aprenderam desenvolvimento de tecnologias com os muçulmanos. O conhecimento no mundo árabe, ele era um pouco mais aberto a que todos aprendessem do que no mundo europeu, por causa na Idade Média, a igreja enclausurar esse conhecimento, tá? Então, científico, tecnológico. E para os portugueses que conviveram ali na Península Ibérica há muito tempo com os muçulmanos, eles tiveram a oportunidade de ter esses conhecimentos. Isso vai se mostrar também na tecnologia náutica, através da escola de Sagres, que eu falo lá na aula de expansão marítima, que não é uma escola com portinha, sinal, lousa, é um pensamento, é uma filosofia que vai trazer a bússola, vai trazer os mapas marítimos, né, as cartas náuticas e tudo mais. E por último, a conquista de Constantinopla. Então agora a gente tem o mar Mediterrâneo conquistado pelos italianos, tá? Que não tinha uma Itália formada, como eu já disse também. A gente tem ali venezianos, genovenses e outros, depois vão compor a Itália. Eles tomaram conta do mar Mediterrâneo através de um acordo de negócios com os islâmicos, né? Porque eles vão dar para ele impostos. E aí na quarta cruzada, ninguém coloca uma tábua no mar Mediterrâneo sem que os islâmicos pressionem. Com esse acordo com os italianos, passa pelo domínio italiano. Como que eu vou chegar na Índia agora para comprar temperos? Eu vou ter que procurar uma nova rota. Essa rota vai ser feita pela África, expansão marítima. Ops, Brasil, tá? Por isso a importância de vocês verem as outras aulas. E porque eu acho que eu não falei nenhuma aula a importância dos temperos, né? Das especiarias indianas e por que era vendido tanto, por que as pessoas gostavam tanto. Gente, a comida ela não tinha gosto, a carne muitas vezes não tinha geladeira, não tinha como armazenar, ela se estragava. Então essas especiarias elas davam gosto, na verdade elas encobriam o gosto ruim. Sabe quando você pega algum sanduíche que não é lá muito bom e taca ketchup e fica uma maravilha? Mais ou menos isso, tá? Eles precisavam dessas especiarias para ou dar gosto ou encobrir o gosto de podre, de ruim, de passado que as coisas tinham. E aí dá um certo prazer de comer com gosto, né? Quando a gente come uma comida bem temperada é sempre bom. E aí as pessoas começavam a procurar mais por isso, mais comércio, mais vendas, tá bom? Vamos continuar. Muito bem. Em 1449, a gente vai ter a chegada do Vasco da Gama na Índia. Deixa eu vir aqui pro meio deste mato. A gente tem Gil Yanes, né, como foi falado em outra aula, que contorna o Cabo do Bojador e consegue um pouco além. E em 1449 a gente vai ter o Vasco da Gama. Tá errada essa data, 1499. Perdão, 1499, troca este quadro por um 9. A gente vai ter Vasco da Gama na Índia, tá? Ele vai chegar a Calicut e vai ficar preso pela diplomacia. Então vocês pensem assim, a Índia nunca tinha visto nenhum europeu vindo por aquela rota, tá? De repente, ela se depara com um europeu vindo por uma rota que eles não estavam acostumados, conseguiu chegar em Calicut. E os governantes falaram, não, alguma coisa está errada aqui, eu não sei qual é a intenção dele, não fala a minha língua, eu não sei como fazer, e ele vai ser preso. E aí vão mandar um recado para Portugal, pedindo para salvar Vasco da Gama. A Cabral vai entrar aí no circuito, tá bom? Então vamos continuar vendo o slide aqui. Mágica, arrumei o slide. E o que vai acontecer?
As viagens naquela época dispendiam muito dinheiro, muitas pessoas, muita tecnologia, não era uma coisa fácil, tá? Então ele tem que ir para este ponto aqui, Cabral, e olha que ele vai bater no Brasil que está aqui. Não é muito estranho que ele tenha que ir para cá, e aí ele vai fazer assim para ir para cá? Primeiro ponto estranho que a gente tem aí. Mas o que a história contava para nós, quando eu tinha a idade de vocês, um pouco mais nova, era isso. Pedro Álvares Cabral sai de Portugal para resgatar Vasco da Gama. No meio do caminho ele sofre um problema na rota, acaba se desencaminhando e esbarra na ilha de Vera Cruz, no Brasil. E aí vê, olha, é um lugar diferente, deixa eu olhar o que tem por aqui. Essa é a historinha que a gente contava dentro da nossa história, tá? Então vamos lá. E é isso que eu quero saber de vocês. Será que essa chegada ao Brasil foi casual, planejada? Será que nós tivemos um descobrimento? Ou um termo que a gente usa hoje, embora seja uma neologia, né? Uma palavra que não existe, que é o achamento do Brasil, tá? Então, se vocês retomarem a aula sobre expansão marítima, vocês vão ver lá um mapa sobre o Tratado de Tordesilhas. Em 1492, a gente vai ter Colombo descobrindo a América. Tá? Não é ele que vai dar o nome de América, quem vai dar o nome é Américo Vespúcio, mas vamos colocar aqui que Colombo descobriu a América. Vai voltar para a Espanha, que foram os reis de Castela e Leão, que deram a ele dinheiro para ele fazer esse sonho louco dele, que indo reto ele conseguiria chegar na China, já que a Terra era redonda, né? O ovo de Colombo. E ele vai voltar e vai falar, ó, descobriu um continente, assim, o que a gente faz? As pessoas que estavam com ele, né, vão remeter a Espanha a isso. A Espanha, mais do que rápido, vai tratar de pedir para o Papa, que ainda era autoridade, a igreja, tá? Para ele separar lá o pedaço de terra que só pertence à Espanha, ninguém pode mexer naquilo. Ainda em 1494, vejam, o Brasil foi descoberto, aspas, em 1500. O rei de Portugal vai lá conversar com o Papa e falar, não dá para trazer essa linha um pouquinho mais para cá? E essa linha vai ser movimentada, então, da bula de Intercoetera, que nós tínhamos toda a América dos espanhóis, a gente vai ter boa parte da América dos espanhóis e um pedacinho ali onde está o Brasil para os portugueses. Então, o propósito de Cabral era dar uma esbarrada por aqui para conferir esse território. Vale a pena mesmo? Dá para explorar? Tem alguma coisa que interessa? A gente está sabendo que a Espanha está tendo metal ali, está recolhendo metal. Não é à toa que a gente tem aí a Argentina, né? A Argentina, que vem de argento. Se vocês curtem química, sabem que na tabela periódica é o nome da prata. Então, eles estavam conseguindo recolher metais. Vamos ver o que tem por aí que a gente pode aproveitar. Não acharam metais, acharam muito pau-brasil, arara, papagaio, periquito, algumas coisas que dava para tirar proveito. Mas foi uma conferência de terra. Não foi casual. Eles não esbarraram aqui. Eles sabiam exatamente o que eles tinham que fazer aqui. E para economizar numa viagem só, passaram por aqui para depois ir buscar o coitado do Vasco da Gama que estava lá esperando. Tá? Hoje a gente sabe, com essa prova do tratado e com outros desenrolares da história, a gente consegue perceber que não foi casual, não foi um esbarrão, tá bom? Que consequências que a gente vai colher com o descobrimento, o achamento do Brasil? A gente vai viver o período aí do Brasil colônia, que vai um período extenso, de 1500 até 1822, quando a gente vai ter a independência do Brasil, tá bom? Então eu quero que vocês foquem nesse ponto, né? Eu acho muito importante da gente desmistificar essa história de descobrimento, perceber essas tecnologias que eles tiveram para chegar aqui e o desenrolar, como uma coisa puxar a outra na história, né? Formou-se a monarquia portuguesa, ela teve a chance de liderar, de ser pioneira e acaba chegando aqui no Brasil e pode explorá-lo, aquilo que ele puder oferecer para manter o seu hábito, né? Para manter a sua balança em ordem
nessa nova realidade absolutista e mercantilista. Tá bom? Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Gostou, curte. Tem alguma dúvida, comenta, por favor. E quer receber mais aulas, se inscreve no canal. Beijo, até a próxima.